Eu tenho dito também, aliás, não só eu, né? Esse casamento de uma parte dos evangélicos, né, eu também sempre faço questão de dizer isso, que é de uma parte dos É. evangélicos, não dá. O movimento evangélico no Brasil não é homogêneo, longe disso. Longe disso. Então não dá para dizer os evangélicos como se fosse todo mundo uma coisa só, assim como também não dá para dizer que a Igreja Católica apoia o Bolsonaro. A gente tem alas evangélicas e católicas que apoiam o governo Sim. caradamente, né? Então isso é uma questão. Mas o casamento desses grupos com o bolsonarismo não é porque é o Bolsonaro. Esses grupos fariam esse casamento político com qualquer Qualquer um liderança de que direita, levantasse né? as pautas que o Bolsonaro levanta. Então é o que ele defende, é o ponto de contato entre esses grupos e esse movimento político. Então, o Bolsonaro pode perder a eleição e esse movimento não vai morrer. Depende dele estar no governo ou não. Porque qualquer político que se alia a essas pautas, e a gente está vendo cada vez mais no Congresso uma forte presença de parlamentares que são evangélicos, sobretudo, isso não vai acabar com o Bolsonaro, porque independe do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o cara inteligente pra caralho, entendeu que ele podia surfar nessa onda. É. Eu só não sei se ele foi assim. Eu só. Eu concordo com tudo que o Lamar falou, mas eu acho que chamar o cara de inteligente é forçar um pouquinho. Não, Eu entendi, amigo. é só falar. É só falar que ele teve uma percepção muito boa. Ele, né? Teve. Será que ele Sacada muito teve? boa. Será Ai, que cara. ele teve alguém, né? É, Foi. cara. Porque não consigo imaginar que ele. Mas ele Quem. já se sabotou várias vezes. Eu acho que É. sempre fica assim, umas 50 pessoas atrás dele, pra Nossa, ele não muito. ter assim, feito uma merda muito maior do que o que ele fez, Nossa. porque o cara nem partido tem mais. Eu imagino os Então, bastidores assim, dele. Meu Deus, que essas pessoas sofrem. é isso. É isso, dificílimo. Eu sei de uma Igual coisa. falaram, é igual o Ítalo falou no chat aqui, né? Por exemplo, esses pastores mais radicais falam, você não pode ser de esquerda por causa disso, tipo, aborto, tu é a favor do aborto, a favor daquilo, pena de morte, blá blá blá, né? E só que do lado da direita tem aquele lance também que o Bolsonaro fala, bandido bom é bandido morto, não é pregar a morte do mesmo jeito também? Sim. Eu acho que Não, é que se toda a vida é válida, desde que seja do seu meio e não seja, Exato. entendeu? Exatamente. Eu retomo o que a Lia começou dizendo nas primeiras perguntas. Por que a gente resolveu passar vergonha na internet e a gente disse que não veio passar vergonha? E a gente não veio passar vergonha mesmo, sabe por quê? Porque essa galera que fica com esse discursinho raso, que quiser discutir isso com a gente, velho, a gente conhece a Bíblia. A gente é cristão de verdade, a gente também lê a Bíblia. A gente não fez faculdade de teologia, mas a gente também conhece um tanto da teologia. E a gente sabe, cada vez mais, a gente tem aprendido isso nos espaços do hebreu, porque a gente tem trago pessoas que estudam a teologia, que são biblistas, especialistas no texto, e a gente tem cada vez mais se convencido de que essa galera a vida inteira torceu o texto até sair sangue para o texto dizer o que o texto na real não diz. É isso que eu ia falar também. O que essa galera aprendeu a fazer, essa galera primeiro o discurso, a discussão morre quando as pessoas. Mas isso é a palavra de Deus. Isso mata qualquer discussão. Porque o que é que você vai discutir com aquilo que é a palavra de Deus? E, obviamente, eu e Lia aprendemos que a discussão não pode morrer aí, porque dizer que esse livro é a palavra de Deus não é suficiente. Esse livro foi produzido num contexto histórico, cultural, por pessoas em diferentes contextos, e isso ressoa no texto. Então, quando a gente olha para o contexto histórico, o que está por trás do texto, a gente vê que todos esses discursos, com relação ao aborto, inclusive, com relação a pessoas, a relações homoafetivas, a vivência das pessoas LGBTQIA+, não se sustenta. Nem o modelo, o suposto modelo de família tradicional que se fala no Brasil e se atribui a um modelo cristão, nem isso se sustenta na Bíblia. Nem a família de Jesus se encaixaria no modelo daquilo que é dito de família cristã tradicional brasileira. O texto não sustenta. A base fundamental de todo o discurso fundamentalista cristão nem se sustenta se a gente for olhar direito e com responsabilidade para a Bíblia. Então, nesse quesito, a gente não passa vergonha não, filho. Porque se você vier discutir com a gente com esse discursinho raso,
vou dar uma voadora no meio dos teus peitos. A pessoa não vai passar vergonha. Mas você tá brava? E Lindomar, é exatamente isso que você falou. As pessoas espremem a palavra para levar o que ela acha de correto ou que deve ser, né, seguido. E isso vai se propagando em várias pessoas, né, que não leem, enfim, não são bem, né, dirigidas ali. E isso é muito sério, né? A gente tem muitas pessoas que acabam não lendo e seguem aquela igreja, aquele pastor, o padre, enfim, e isso fecha a mente, né, dessas pessoas. E elas se tornam pessoas raivosas, pessoas intolerantes, exatamente por isso. E eu queria entender, eu ouvi um pouquinho de vocês sobre esses influenciadores, né? Não sei nem se pode falar assim, religiosos, né? As pessoas que têm o dom ali da fala, de pregar, e que prega dessa forma, de que relação homoafetiva não existe, que já passei por situações complexas e que no primeiro momento me magoou e depois devido ao amor, né, que a gente tem um pelo outro, enfim. Thiago, eu entendo, quer dizer, eu aceito você, mas eu não entendo porque isso, a relação que você tem, ela não cabe no que eu acredito, na palavra de Deus. Então, assim, eu sou seu amigo, gosto de você, mas aquilo que eu falei no início, né? Não vamos discutir isso aqui, deixa isso aqui de lado e vamos só tratar do Thiago aqui, que é legal e que, né, e que tem pensamentos parecidos, mas essa parte deixa pra lá. O que vocês acham disso? Como é que isso bate em vocês? Já ia falar dos influencers aí por enquanto, mas eu queria só pontuar uma coisa, né? Porque eu também fui aprendendo isso. Também pode ser problemático a gente sempre dizer assim, mas é porque as pessoas não leem. Se as pessoas lessem, por que isso também é problemático? Porque, de fato, o texto bíblico, a gente está falando de um texto... Qual é a idade da Bíblia, amiga? Enfim, um texto antiquíssimo. Então, de fato, não é uma leitura fácil. O que eu fico puto, eu fico com raiva, não é da irmãzinha lá, fulana de tal, que, sei lá, fez o fundamental e tá tentando ali compreender aquele texto. Não é dela que eu sinto raiva porque ela entendeu errada. Eu sinto raiva do pastor que sentou no banco da academia, cursou teologia, aprendeu a fazer o exercício correto de leitura e interpretação, porque existe um método para ler esse texto, interpretar esse texto, e ele simplesmente ignora coisas que todos eles sabem, porque admitir isso é quebrar a estrutura de poder que sustenta as relações na igreja. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.